Desafios e dificuldades fazem parte da nossa vida cotidiana, mas em alguns momentos da nossa vida enfrentamos tempos difíceis e até crises. E é nesses momentos que podemos nos dar conta que a situação em que a gente se encontra não define quem somos. O que define quem somos é a forma como encaramos os desafios e as crises que encontramos no nosso caminho. O que acontece é que muita gente encara essas situações com medo e às vezes ansiedade e até pânico. Saber reconhecer o que nos causa medo é um passo que vai nos ajudar a encontrar estratégias para enfrentar os obstáculos do viver. É somente vencendo o medo que você poderá se desenvolver e ter o crescimento que deseja e merece, frente a tudo que está vivendo agora. Com medo, você deixa de fazer as coisas que gostaria, desiste fácil, não persiste naquilo que você planeja. Ele faz com que você se envolva por muitas dúvidas e questionamentos. Você acaba ficando inseguro, ansioso, angustiado, passa a perceber sua situação como dolorosa ou ameaçadora. Fica com receio e pode até ficar paralisado. Tenho notado tanto em sessões de psicoterapia que o medo é um dos maiores obstáculos na hora de superar crises. Entendo que ele pode ser utilizado de forma positiva, como uma ferramenta de proteção. Já parou para pensar nisso? Aqui ele pode nos impulsionar para o enfrentamento, mas também pode nos travar, paralisar, caso tome uma proporção maior e descontrolada, causando até pânico e transtornos de ansiedade. E é nesse momento que ele passa a ser negativo, traz o estresse, vai tomando conta pouco a pouco e se configurando, dando sinais físicos, fazendo com que não tenhamos forças para reagir às diversidades, podendo causar problemas na nossa saúde física e mental. E está certo que cada um reage de uma forma às suas inseguranças. Pode ser com raiva, tristeza ou desânimo. Mas o medo faz parte desses sentimentos desagradáveis que precisamos admiti-los para que podemos reconhecer o que tememos. Como psicóloga, estudo os impactos do medo há 7 anos e aprendi que a ansiedade e o pânico nascem do medo. O medo se inicia diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não, como um estado de apreensão. É um aviso dado pelo nosso corpo. Ele diz, alerta, pode haver perigo. E na verdade ele quer nos proteger, nos prevenir. Então sentir medo é natural. Se você for pensar, o medo nos acompanha desde que somos bem pequenos e vai continuar nos acompanhando, pois é algo biológico. Todo mundo sente medo. Acontece que diante do medo podemos ter reações diferentes, 2 atitudes, uma proativa e uma reativa. Por vezes, o medo é tão forte que ele acaba nos incapacitando de fazer aquilo que julgamos que somos capazes. E viver com medo não é viver, é sobreviver. O pensamento do medo, ele cresce em nós, nos afastamos de uma série de coisas e ficamos esperando que um dia nasça em nós a coragem para lidar com o medo. O medo distorce o nosso pensamento, nos atormenta emocionalmente e faz com que a gente tome decisões sem pensar, de forma impulsiva, ou acabe atacando ou fugindo, reagindo automaticamente frente às coisas. E vivemos uma época de muitos medos. Sentir medo é normal. Entretanto, quando o medo sai do nosso controle, ele se torna prejudicial em nossa vida. E a única forma de ultrapassar é enfrentá-lo, é entendê-lo. Normalmente, quando você decide enfrentar o seu medo, percebe que afinal ele não era assim tão assustador quanto parecia. É bem mais simples. E para enfrentar o medo é preciso treinar sua coragem. Você precisa aprender a lidar com sentimentos de medo em momentos e situações variadas na sua vida através do desenvolvimento do autodomínio. Isso não significa evitar a emoção do medo. Tem a ver com a habilidade de gerir a ansiedade e reagir às situações com a emoção proporcional, conseguindo estar à vontade com as novas ideias e ações. Como psicóloga que estuda inteligência emocional, aprendi que a negação e a repressão desse sentimento não nos ajuda, pois ele existe e serve para transmitir informações valiosas. E assim, se você nega ou reprime, perde essa oportunidade. Não tem a ver com não exibir a emoção do medo. Trata-se de ser
hábil com ela, de ter habilidade para lidar com ela. Isso é ser inteligente emocionalmente. E com a experiência em psicoterapia e estudos em mindfulness, também aprendi que podemos gerir o medo através de 2 ações. 2 passos. O primeiro passo tem a ver com a atitude de enfrentamento e aceitação. No momento em que você se depara com medo, você deve se questionar: estou com medo de quê? Eu tenho medo do quê? O que realmente pode acontecer? Você tem medo de quê? De adoecer, de perder as pessoas que você ama, de não poder trabalhar durante o isolamento, né, por ser demitido, ser excluído socialmente por estar associado à doença, ser separado das pessoas que você gosta, não receber um suporte financeiro ou transmitir o vírus a outras pessoas. O que você tem medo? É essencial perceber quais serão as suas respostas, de forma a ter uma compreensão racional, sem alimentar a cadeia de pensamentos negativos. É ter uma atitude aberta, curiosa em relação ao seu medo. É uma prática do mindfulness, da atenção plena. No momento em que você se questiona, consegue utilizar uma área do cérebro responsável pela tomada de decisão consciente e voluntária. Você deixa de se envolver com o sofrimento, com as dúvidas, receios e incertezas, e começa a se deparar com a força, com o potencial, com as possibilidades de conquistas, superações e aquisições que você pode e merece ter. E aqui entra a coragem, que não é a ausência do medo, mas significa enfrentar o desconhecido e o novo, apesar de todos os medos. Os medos estão ali, mas se você enfrenta e aceita a real situação, devagarinho os medos vão diminuindo e você se sente forte e corajoso novamente. O segundo passo tem a ver com a atitude de buscar uma perspectiva mais ampla para aquela situação. E essa atitude possibilita que você não entre no círculo de pensamentos negativos do medo, que você consiga perceber o quadro maior da situação utilizando a técnica do e se. Pense na situação e se questione: e se não for tão ruim quanto parece? E se tudo isso passar mais rápido do que eu imagino? E se surgirem algumas oportunidades na minha vida agora? E se tudo isso acarretar aprendizados? E se tudo isso trouxer a chance de eu me reinventar pessoalmente ou profissionalmente? E se eu crescer e evoluir com esses desafios? E se eu me tornar alguém melhor pessoalmente e profissionalmente? E se tudo isso apresentar mudanças positivas para a minha vida? Aqui você vai utilizar o medo como um sinalizador positivo. O mesmo medo vai lhe possibilitar enfrentar os seus desafios, que podem ser vistos como naturais e produtivos. Vendo dessa forma, o medo vai lhe motivar a ação, fará você evoluir, aprender mais rápido, crescer em sua vida. Com esses 2 passos, você vai conseguir alimentar a sua coragem dia após dia e depois de forma progressiva e consistente. Você perceberá que vai alimentar menos o medo, é um treinamento mental. Sabemos que a vida exige de nós todos os dias um constante adaptar-se. A cada momento podemos ser surpreendidos por novas situações e circunstâncias, e se não enfrentarmos confiantes e com coragem essas mudanças, podem nos trazer medo. Mas o caminho mais curto para nos libertar do medo é a aceitação. Aceitar as mudanças como oportunidades de crescimento em nossa jornada evolutiva.